Vem aí, Ana Paula. Galera, salve de palmas para Ana Paula. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Uau, que baita frio na barriga. Não vou dar uma de fortuna aqui, não. Respira que é de graça, boa. Primeiro lugar, então meu nome é Ana Paula, eu sou médica, sou neurologista, mas não é por isso que eu estou livre de sentir todos os males aí do estresse, né, das coisas que acontecem no nosso corpo. Queria agradecer muito, Jordão, pelo convite, pela oportunidade de estar pisando aqui nesse palco, um palco tão importante para tantas pessoas incríveis que já passaram aqui. E queria começar dizendo uma coisa, né? Quando a gente vem para um evento como esse, a gente vem por várias razões, assim, né? Mas a gente vem para fazer novos negócios, para aumentar nosso networking, né? A gente vem para aprender novas técnicas de vendas. E, provavelmente, por isso, você vai trabalhar mais. Mas, se você vai trabalhar mais, eu estou aqui para ser tipo aquela tia chata, sabe? Aquela que fala assim para você, putz, cuidado. Assim, se diverte, mas não exagera, sabe assim? Leva um casaquinho que pode chover e você pode ficar resfriado. É tipo isso, tá? Você pode pensar assim, mas Ana, você não me conhece. Cara, você não me conhece porque eu amo o que eu faço. Eu faço bem o que eu faço. Eu sou um apaixonado pela minha profissão, pelo meu ofício. Eu estou em flow quando eu estou na minha ocupação. Ok, eu também sou essa pessoa. Tá? Eu também sou uma pessoa que tem uma tendência absurda a mergulhar no trabalho e a esquecer de tudo, porque amo, amo, amo o que eu faço. Quem aqui ama o que faz, entra em flow e até esquece de comer, se for o caso, né? Pois é, estamos juntos então. Mas amar o que faz não te liberta dos riscos de ter um estresse que chega a ponto de você poder ter um burnout, tá? Vamos falar sobre isso. Pessoas que amam o que fazem, talvez até mais do que a gente, já adoeceram de sua saúde mental. Vocês lembram do caso da Simone Biles, né? Ginasta americana, talvez uma das maiores ginastas americanas, que desistiu de competir na final da ginástica nas Olimpíadas de Tóquio, alegando que precisava cuidar de sua saúde mental. Todo mundo ficou estarrecido, porque nunca tinha acontecido de alguém tão importante ter desistido, e ainda mais por uma causa de saúde mental, né? Não era uma infecção, né? Outro dia o Coldplay cancelou o show, mas aí era uma pneumonia, e parece que é mais fácil da gente aceitar, né? Ah, tudo bem, pneumonia, então, ok. Agora, a saúde mental é uma coisa meio esquisita de aceitar, de engolir, né? Mas, enfim, Lewis Hamilton, também um apaixonado pelo que faz, pelo automobilismo, em março ele declarou que ele trava uma batalha contra a sua saúde mental há muitos anos. Gabriel Medina, vocês lembram também, deixou de competir a final do Campeonato Mundial de Surf, alegando que precisava cuidar da sua saúde mental. A gente viu, por último, Justin Bieber, né? No meio do ano, o Justin Bieber teve uma paralisia facial periférica. E, geralmente, a paralisia facial está associada a estresse, né? Naquela época já teve uma especulação, eu até fui num programa de TV, eu vou em alguns programas de TV dar entrevistas como médica, como consultora neurologista, e ali rolou já uma especulação do que será que está acontecendo com a saúde dele. Ele já vinha dando indícios, tá? E aí, ele faz o show do Rock in Rio daquele jeito, né, com aquela
cara, super cansado, e depois ele cancela o show, a turnê, e diz que não ia mais rolar a turnê, porque ele estava exausto. Assim como eles, eu também já passei momentos em que a minha saúde também já quase foi para o brejo, por excesso de trabalho. Como eu falei para vocês, eu tenho uma tendência absurda a me jogar no trabalho. Sou perfeccionista, mas estou melhorando muito em terapia, viu? Minha amiga Luana, cadê a Lu? Minha amiga querida, está por aí, um beijo. Sou uma apaixonada por terapia, indico para todo mundo, para os meus pacientes, para os meus amigos, para os meus clientes de mentoria e tudo mais. O que acontece? Eu tive, pessoal, quando eu entrei eu fiz medicina em Santos, na cidade do Joel J., meu mentor, Joel é meu mentor, e era uma faculdade particular. Mas eu queria fazer neurologia no Hospital das Clínicas da USP. Boba eu, né? Não queria, eu queria só isso. 6 vagas para o Brasil todo. E eu sempre fui metida besta, eu achava que eu podia, e eu ia fazer de tudo para passar. Fiquei 2 anos estudando, que nem uma maluca, entrei na última vaga, mas a última vaga foi minha. Eu competia com pessoas extremamente inteligentes e com uma formação muito melhor do que a minha. Por conta de terem vindo de faculdades federais, do Brasil todo. Para vocês terem ideia, dificilmente entrava um médico de faculdade particular no Hospital das Clínicas, pelo menos na neurologia. Então, vocês imaginam o tamanho da síndrome do impostor que rolou lá na minha época de residência. E residência médica, para quem tem parente médico, residência médica é uma fase desgranhenta, assim, de cansaço, de excesso de plantões, de falta de sono, precisa estudar muito. E aí, somado a isso, a minha autocobrança, a minha necessidade de estudar, 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 para provar que eu era boa, e que eu era boa para estar lá, e que eu merecia estar lá, eu comecei a ter crise de pânico, não conseguia mais guardar nada, e foi um terror. Depois, eu fiz mestrado em gestão de saúde pública, e quando eu fiz no hospital no Sírio-Libanês, desculpa, e eu fiz uma época que eu estava muito conturbada, porque eu era chefe de um serviço grande de neurologia em São Bernardo, dava aula em faculdade de medicina, resolvi fazer mestrado, tinha 2 filhas pequenas, eu tenho gêmeas, agora estão com 10 anos, mas na época tinham 3 aninhos. E nesse caos, quem aqui já fez mestrado, doutorado, sabe o caos que eu estou falando, nesse caos todo, a minha mãe sofre a ruptura de um aneurisma cerebral. Então, de uma hora para outra, minha mãe, minha melhor amiga, entra em coma, quase morre, uma doença relacionada à minha área. Foi extremamente difícil para mim lidar com aquilo. Até hoje ela tem uma série de sequelas, inspira uma série de cuidados. E ali também eu entrei em burnout. Na sequência, eu recebi o convite para ser secretária municipal de saúde, que é um cargo assim, altíssimo, né? Maior cargo dentro da saúde pública. E eu fui secretária municipal de Santo André, em 2017. E Santo André é uma cidade gigante, eu tinha um orçamento enorme, 5.000 funcionários diretos, e fora a pressão política e tudo mais. E ali eu mergulhei de tal forma no trabalho que eu simplesmente esqueci da minha vida, esqueci de me cuidar, esqueci de comer direito, esqueci da minha família. E eu só vivia para trabalhar. Quase me divorciei. E as minhas filhas sentiam muita falta de mim, elas tinham 5 anos na época. Foi muito, muito difícil. E chegou a um ponto de eu fazer reuniões muito sérias com pessoas importantíssimas e me dar branco, eu não saber o que eu tinha que falar, esquecer palavras. Então, foi uma fase muito crítica. Até eu perceber que eu estava completamente doente por outros sintomas e eu pedi demissão. Eu assumi o cargo para ficar 4 anos e pedi demissão com 11 meses. Que bom que eu pedi demissão com 11 meses.
E eu estou aqui um pouco para falar isso para vocês, para que a gente não precise esperar todo esse tempo para perceber que o nosso corpo não está legal. Vamos falar um pouquinho sobre o estresse, mas o que é, Ana, esse tal desse estresse, né? Gente, o estresse é qualquer estímulo externo que a gente receba, o nosso corpo ele vai ter uma reação do organismo a qualquer estímulo externo. Então, o estresse ele pode ser positivo, tá? Veja, eu estou aqui, nesse palco incrível, um baita de um estresse, né? Mas é um estresse pontual, é um estresse que me causa, melhora a minha atenção, meu foco, minha concentração, melhora a minha performance. Se esse estresse ele passa de um determinado ponto, nessa curva vocês podem ver, ele atinge um pico, e isso acontece em vocês, dentro das suas empresas, das suas ocupações. Depois de um determinado momento, esse estresse passa a ser negativo, quando ele se torna crônico, constante, com liberação de muito cortisol e de muita adrenalina. Tá? O cortisol e a adrenalina fazem um verdadeiro estrago no nosso corpo. Causam doenças físicas e mentais. Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, ansiedade, depressão, abuso de álcool e drogas. Então, quando passa desse limite do estresse, você começa a ficar extremamente suscetível a erros, a falhas, a sua memória não funciona mais e você precisa se cuidar nesse momento. Aí chega o tal do burnout, né? Eu queria que vocês entendessem exatamente como é que o burnout acontece, para que a gente pudesse bloquear esse trajeto, esse processo, antes de adoecer. Então, como é que acontece o burnout? O burnout, para quem não sabe, é o esgotamento mental relacionado ao trabalho. Tá? Então, ele vem lá de um estresse compensado, que muitas vezes eu vou negligenciando. Então, eu tenho lá um monte de dor de cabeça, e eu vou achando que não é nada, vou me entupindo de analgésico. Eu fico sem dormir, acho que está tudo bem, que eu posso encurtar o meu período de sono, porque, afinal de contas, está na moda acordar às 5 horas da manhã, e eu quero acordar às 5 da manhã. Só que você esquece que você tem que dormir, então, às 10, às 9, não à meia-noite, né? Você começa a ter perda de memória e acha que está tudo bem, que você coloca a culpa, sei lá, na Covid, né? Covid deu perda de memória. E você vai negligenciando esses sinais e sintomas. Chega um momento em que você passa a ter uma coisa que a gente chama de exaustão ocupacional. Você acorda e você dorme cansado, exausto. Porque exaustão é diferente de cansaço. O cansaço, você dorme e você acorda recuperado. Legal, pronto para outra. A exaustão, não. A exaustão é muito diferente. E você passa a ter uma perda de memória gravíssima, porque o cortisol, ele faz um estrago no nosso cérebro. Ele faz com que regiões relacionadas à memória parem de funcionar, tá bom? E aí você chega no burnout. O burnout é a pane generalizada, tá? No burnout, você cai o disjuntor ali. Você já não é capaz de fazer coisas que antes você fazia com naturalidade. Eu tenho executivos que estão em reuniões e não sabem mais usar palavras que usavam no seu vocabulário tradicional. Eu tenho um paciente que trabalha com TI e não consegue mais usar uma planilha de Excel. Enfim, inúmeros exemplos, pena que eu não tenho tempo aqui para contar tudo para vocês. Mas o burnout é um quadro extremamente dramático, você passa a ter crises de ansiedade, de pânico, depressão, desmaio, né? Chora para ir para o trabalho, só de pensar no trabalho já te dá um completo desespero. Como que a gente faz, então, Ana, para retornar àquela história natural que eu passei para vocês? Porque aquilo vai acontecendo, pessoal, ao longo de semanas, de meses, tá? E como é que eu faço para retornar à linha de base? Gente, sono. Dormir não é perda de tempo. Eu
amo o Will Smith, mas aquela frase, trabalhe enquanto eles dormem, pelo amor de Deus, esqueçam aquilo, porque aquilo, se você fizer, vai dar ruim, tá? O nosso cérebro precisa de pausa. Recentemente, em 2012, foi descoberto um sistema que se chama sistema glinfático com G. Esse sistema glinfático, ele faz uma faxina nas toxinas do nosso cérebro acumuladas durante o dia, tá? Sabe o que acontece se esse sistema não funciona? Ah, detalhe, vai piorar, presta atenção. Esse sistema glinfático só funciona no sono profundo. Então, se você dorme com aquela sensação de que não dormiu, sabe que você dorme sempre assim, nossa, parece que eu não dormi nada. Pois é, teu sistema glinfático também descansou. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco de 30% mais chance de desenvolver doença de Alzheimer. Ninguém aqui quer ter Alzheimer. Eu, como neurologista, cuido de centenas de pacientes com Alzheimer no meu consultório. É dramática a situação e sei que todo mundo aqui já conheceu alguém com isso, né? Então, você quer se proteger, não quer dormir, não quer morrer precocemente, durma bem. Se você tiver que sair dessa palestra aqui com uma informação, durma bem, tá bom? Faça uma agenda, né? A tua agenda ela tem que estar equilibrada. Não adianta você ficar emendando uma coisa na outra. Aprenda a fazer gestão de tempo. Eu tenho meu amigo ali, Miguel, maravilhoso, que ensina a gente a fazer gestão de tempo. Está no meu podcast da semana que vem, já fiz aqui nosso jabá, Neurotalks, que falou para a gente de produtividade, gestão de tempo. Aprenda a fazer gestão de tempo. Porque se você emenda uma atividade na outra, vai dar ruim. Tá bom? Você tem que se incluir na tua agenda, você tem que ter autocuidado, você tem que ter momentos para você. Quando eu entendi isso, eu passei a me cuidar. Eu voltei a fazer balé, porque eu amava fazer balé, eu sou bailarina, e eu tinha parado de dançar há muitos anos. Então, você não precisa fazer crossfit, uma ginástica que você odeia. Faça uma coisa que você curte, né? Volte a fazer uma atividade legal. Aqui, ó que legal, aprenda a dizer não. O meu mestre Joel diz sempre isso, que uma das 3 palavras mais difíceis da gente dizer na vida é não. Aprenda a dizer essa palavrinha pequena e tão difícil. Coloque limites na sua vida profissional e na sua vida pessoal, nas suas relações. Desse jeito, você está dizendo sim para você está se priorizando. E vamos estimular o sistema nervoso parasimpático. Lembra que eu falei da adrenalina? Adrenalina, sistema nervoso simpático. Aqui a gente faz um contraponto e a gente estimula o parasimpático. Como que a gente estimula o parasimpático? Manu Rios, minha linda amiga, acabou de falar. Meditação, atividade física, descansando, fazendo respiração, estando perto de pessoas que você gosta, curtindo o verde, respirando ar puro, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, tá bom? E para finalizar, quero dizer que aqui, nesse momento, há 3 anos atrás, eu mudei aí a minha história, a minha jornada, e passei a me incluir na agenda, passei a fazer uma gestão da minha vida pessoal e profissional de uma forma muito mais inteligente e passei a priorizar a minha saúde, a saúde da minha família. Então, está aqui o Ricardo, meu amor, que está lá, meu parceiro, te amo, que não me deixa esquecer nunca, que eu não posso desequilibrar, porque eu tenho uma tendência monstruosa para isso. Aqui as minhas gêmeas lindas, Gabriela e Maria Fernanda. Aqui meu livro, que eu acabei de lançar, que eu falo como ficam nossas emoções após a pandemia, tá? Meu podcast, vocês estão convidados a assistir ou ouvir, chama Neurotalks. E aqui, meu mestre Joel J, quem eu agradeço muito também por me manter na linha da saúde, da família e do trabalho. Obrigada, boa noite.
Show de bola, galera! Quem quer participar do podcast com a Ana? Vai lá os dois, galã. Obrigada. Parabéns. Obrigada, querido. Obrigada, viu? Parabéns. Uma pergunta. Bora. Oi. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Ah, não me chama de doutora não, que aí eu já envelheço uns 10 anos. Ana. Tá certo, Ana. Boa noite. Você sabe que o mal do brasileiro é querer aquela droguinha milagrosa, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: tem a famosa droguinha milagrosa que estão oferecendo por aí chamada melatonina. Realmente funciona? Eu gostaria de saber porque já me recomendaram, eu tenho alguns episódios de insônia, sei que estou obeso, isso é por causa disso, mas assim, eu gostaria de saber sobre a melatonina, se é verdade ou se é mito essa situação. Como Muito você obrigado. chama? Afonso. Afonso, obrigada pela pergunta, porque aí é uma oportunidade de eu falar de duas droguinhas, não é só a melatonina não, A senhora tá? me desculpe eu sentar porque eu estou com o pé quebrado, eu não consigo Fica ficar. tranquilo, olha só. O que o Afonso trouxe, pessoal, é uma coisa extremamente interessante, porque lembra quando eu falei que a gente vai negligenciando os sintomas? Por quê? Porque a gente fica se entupindo de remédio. Então, você está com dor de cabeça, você vai tomando qualquer analgésico que vai passando na tua frente. Você vai pegando um daqui, um dali, e tua bolsa está sempre cheia de analgésico. Aí, como o Afonso falou, você não dorme bem. Aí sempre tem alguém que vai para os Estados Unidos trazer melatonina. Mesmo com o dólar caro, sempre tem um coleguinha que traz melatonina. Veja, a melatonina tem sim sua indicação para distúrbios do sono específicos, tem estudos que mostram isso, mas essa história de tá dormindo mal, usa melatonina, você está pondo sujeira para debaixo do tapete. E a gente não pode fazer isso com a nossa saúde. Porque se você fica pondo sujeira embaixo do tapete... quer ver outra, Jordão, que é engraçado demais agora? É assim, ninguém mais tem memória, né? Porque o estresse tomou conta geral. Ninguém mais lembra de um monte de coisa. Aí chega no consultório um monte de gente falando assim: Ana, eu tô com TDAH. Cara pálida, não existe eu tô com TDAH. O TDAH... Mano, TDAH é um negócio que começa na infância. Bicho, ele é da infância, da adolescência, ele tem uma história. Ninguém velho, que nem nós, começa com TDAH. Você está estressado, cara pálida, você não está com TDAH. E aí o cara quer Ritalina, o cara quer Venvance, porque aí ele leu que aí se toma esse negócio também ajuda a emagrecer. Gente, pelo amor de Deus, cara, não existe isso, tá? Então, assim como a melatonina, tem a Ritalina, tem os analgésicos para dor de cabeça, tá tudo no mesmo balaio ali. É a gente se automedicando, se entupindo de remédio para enfiar a sujeira embaixo do tapete. Desculpa, me prolonguei. Doutora, eu tenho uma dúvida. Desculpa, não é doutora, Ana Paula. Ana. Só Ana. Ana, meu nome é Marcelo, eu trabalho como engenheiro de software, de suporte, fiz ciência da computação. Durante a época da faculdade, dormia mal, menos de 5 horas por dia, comia mal, então aquela bagunça doida. Depois de um tempo eu percebi muitas falhas na memória. Já cheguei a esquecer meu filho no carro, graças a Deus não aconteceu nada. E depois eu esqueci minha filha no carro. Então, já esqueci até minha cachorra numa praça tal, e voltei para casa. Então, eu acho que pode ter sido alguma sequela ao longo de muito tempo, sem sono, privação de comida, coisa do tipo. Então, queria entender melhor se isso realmente, se pode ter havido sequelas e como recuperar. Tá. É assim, dependendo do nível que você levou esse estresse, da quantidade de cortisol que você injetou no teu corpo de forma natural, né? Porque o cortisol é um hormônio, você pode ter tido lesão, sim, de estruturas, como, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo é uma regiãozinha pequenininha, mas danadinha, lá do nosso sistema primitivo do cérebro, o sistema límbico, que causa, que é o responsável pela memória. Se você lesou o seu hipocampo, não significa que é irreversível, tá? Mas significa que tem justificativa para aquilo que você sente. Como que você vai recuperar? Com um monte dessas coisas que a gente está falando, a gente precisa pôr em prática.
E também a gente vai precisar fazer aquilo que a gente chama de reabilitação neuropsicológica, tá? Se tiver alguma neuropsicóloga aí, me ajuda, se eu estou falando bobagem, me corrige. Mas a avaliação neuropsicológica pode te ajudar nessa reabilitação. Depois me manda um direct e a gente bate um papo, tá bom? Aliás, pessoal, vou fazer meu jabazinho aqui. @doutora Ana Paula Pena, DRA Ana Paula Pena, me sigam lá no Instagram. Jordão, pode uma última pergunta? Vai lá. Prometo. Eu não sei falar não. Eu não sou que nem o Joel. Para mim é sim, tudo sim. Desde o começo do ano para cá, eu perdi 26 quilos, né, devido a um problema de saúde. E eu percebi que o açúcar estava muito relacionado a graus de ansiedade e até mesmo sono. Eu queria saber de ti se é isso mesmo, porque eu me sentia muito estressado e tal, eu fiquei 6 meses sem comer nenhuma gota de açúcar e mudou completamente a minha vida. Então, é isso mesmo? Sim, é isso. O açúcar, né? Tanto o açúcar como o excesso de peso, eles acabam estimulando hormônios relacionados à produção. É um feedback. Lembra da aula de biologia? Que uma coisa ruim vai lá e estimula outra ruim e fica um ciclo vicioso, né? Funciona mais ou menos desse jeito, tá? Então, sim, o açúcar, a obesidade vão piorar o teu sono, vão piorar o teu estresse, que vai fazer aumentar hormônios, que vai dar mais fome e vai te fazer comer mais e ficar mais estressado, e aí você não sai desse ciclo vicioso terrível. Do mesmo jeito que se você consegue voltar, tá bom? Se você consegue, então, perder peso, dormir legal, fazer uma prática de meditação, mergulhar no autoconhecimento, na psicoterapia, você consegue fazer o caminho de volta. Obrigada, gente. Show, galera!